Boa noite, meus irmãos. Meu nome é Flávio, faço parte do grupo de oração Nossa Senhora de Fátima. E hoje nós vamos falar da tentação de Jesus no deserto, da provação de Jesus no deserto, que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, nos versículos de 1 a 13. Nós vamos perceber nessa passagem que assim como nós somos tentados, nós somos provados a todo dia, também Jesus era. E nem por isso Jesus se deixou cair, e nem por isso Jesus fraquejou, porque Jesus é Deus, mas também era homem. Também tinha fraquezas, também sentiu na carne a tentação, a provação, mas se manteve fiel de pé. E hoje ele vem nos dar esse mesmo exemplo para que nos mantenhamos fiéis de pé. Por isso que hoje nós vamos fazer a nossa leitura orante, a nossa leste divina, com essa palavra para buscar seguir esse exemplo de Jesus. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículos de 1 a 13, vai dizer o seguinte: Jesus, pleno do Espírito Santo, tenhamos atenção nesse termo, pleno do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, repleto do Espírito Santo. Lucas vai chamar bastante atenção para isso. Lucas é conhecido como o evangelista do Espírito Santo. No Evangelho de Lucas, ele dá ênfase à pessoa do Espírito Santo. Assim como no livro dos Atos dos Apóstolos, que também é de sua autoria. Lucas, em vários momentos lá vai dizer, e Paulo guiado pelo Espírito Santo ia a tal cidade, e Paulo cheio do Espírito Santo ia a tal lugar. É interessante a gente se lembrar disso. Lucas trata com bastante zelo e com bastante ênfase a pessoa do Espírito Santo. E o texto segue dizendo: Jesus, pleno do Espírito Santo, voltou do Jordão. Era conduzido pelo Espírito através do deserto. Mais uma vez, Lucas vai dizer que Jesus conduzido pelo Espírito através do deserto durante 40 dias e tentado pelo diabo. Nada comeu nesses dias e, passado esse tempo, teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Replicou-lhe Jesus: está escrito, não só de pão vive o homem. O diabo, levando-o para mais alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos da terra e disse-lhe: eu te darei todo esse poder, com a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou a quem eu quiser. Por isso, se te prostrares diante de mim, toda ela será tua. Replicou-lhe Jesus: está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Conduziu depois a Jerusalém, colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito, ele dará ordem a seus anjos a teu respeito para que te guardem, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Mas Jesus lhe respondeu: foi dito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Tendo acabado a tentação, o diabo deixou até o tempo oportuno. Então, meus irmãos, logo no início, a palavra vai dizer: Jesus pleno do Espírito Santo. Será que hoje, meu irmão, você e eu estamos plenos do Espírito Santo? Cheios do Espírito Santo? Porque foi assim que Jesus estava caminhando. Era assim que Jesus atravessava o deserto. E a palavra vai dizer: Jesus, pleno do Espírito Santo, voltou do Jordão.
era conduzido pelo Espírito através do deserto. Será que hoje você e eu estamos atravessando o deserto? E atravessando esse deserto estamos plenos do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo? É o Espírito Santo que nos conduz? É o Espírito Santo que conduz a sua vida e a minha vida nesse deserto que nós vivemos a cada dia nesse mundo? Essa pergunta nós devemos nos fazer. E se não for, tem que passar a ser. Jesus tem que ser na minha vida, melhor dizendo, desculpem, o Espírito Santo tem que ser na minha vida o GPS que me conduz. Quando nós queremos ir a um lugar, hoje em dia a tecnologia nos mostra, nos ensina a usar o GPS, o Google Maps, o Waze, enfim, várias formas. Mas e na nossa vida de oração, na nossa vida pessoal? Quem é que tem nos conduzido? Quem é que eu tenho deixado conduzir a minha vida? Tem sido o Espírito Santo? Será que eu tenho andado pleno do Espírito Santo para que ele conduza a minha vida? É uma pergunta que nós devemos responder. No íntimo do nosso coração, o Espírito Santo tem me guiado? Seja no deserto, seja nas alegrias, seja nas dificuldades, seja nas dores, seja nos sorrisos, seja nas lágrimas. É o Espírito Santo que tem que nos conduzir. Aí a palavra vai seguir dizendo que durante 40 dias Jesus foi tentado pelo diabo. Veja bem, meus irmãos. Durante 40 dias Jesus foi tentado pelo diabo. E se manteve forte, de pé. E nós? Muitas vezes somos tentados por 10 minutos, fraquejamos, caímos, não suportamos. Ah, mas Jesus é Deus. Mas Jesus também era homem, de carne e osso, assim como eu e você. E se manteve fiel de pé. Mas se manteve fiel de pé, sendo tentado pelo diabo, porque estava cheio, pleno, repleto do Espírito Santo. Coloca nesse momento no seu coração essa firme intenção, esse firme propósito. Senhor, que eu também esteja cheio, pleno do Espírito Santo. Que mesmo que eu seja tentado pelo diabo, que eu me mantenha forte e fiel. Se o mundo me tentar, se o pecado quiser me derrubar, que eu esteja cheio, repleto do Espírito Santo, pleno, que o Espírito Santo me conduza no deserto e que eu saia de lá vitorioso. E que eu saia de lá forte, mais forte do que quando eu entrei. Assim como Jesus vem me ensinar, vem me dar o exemplo hoje. E a palavra vai seguir dizendo: disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Replicou-lhe Jesus: está escrito, não só de pão vive o homem. Meus irmãos, não só de pão nós vivemos. Se é no deserto da falta de recursos que você vive hoje, sem emprego, sem trabalho, sem como prover seu próprio sustento e talvez o da sua família, se lembre disso, que não só de pão vive o homem. Mas deixe que Jesus possa prover o pão de cada dia a você. Seja forte, seja fiel. E permita que Jesus possa prover na sua vida e na vida dos seus o pão de cada dia. Lembre do que Jesus falou no Evangelho. Olhai as aves, não plantam e não colhem, mas o próprio Deus não deixa que falte o alimento a cada dia para elas. Da mesma forma a você, meu irmão, e para mim. Se nós nos mantivermos fiéis de pé, o alimento será posto em nossa mesa. Nós só precisamos ser fiéis. Nós só precisamos acreditar. Mas também, claro, fazer a nossa parte. Também Jesus disse: faça por onde que eu te ajudarei. Bata e a porta abrir-se-á. Busque e achareis. Peça e será dado. Façamos a nossa parte. Oração. Orar e ação. E agir. E Deus vai prover na minha vida e na sua vida. O diabo, levando para mais alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos da terra. E disse-lhe: eu te darei todo esse poder com a glória destes reinos,
porque ela me foi entregue e eu a dou a quem eu quiser. Mentira, meus irmãos. O único Senhor deste mundo, das nossas vidas, é Deus, é Jesus. Rei dos reis. O diabo vai tentar enganar, vai tentar ludibriar, vai tentar fazer o que for para enganar a você e a mim. E nós precisamos nos manter fiéis, firmes, para que Deus tenha lugar em nossas vidas. Não permitamos que o diabo nos engane, assim como tentou enganar a Jesus, quando disse que todo esse poder foi dado e ele dá a quem quiser. E depois ele seguiu dizendo: por isso, se te prostrares diante de mim, toda ela será tua. E Jesus responde dizendo: adorarás ao Senhor teu Deus e só ele prestarás culto. Claro, somente a Deus nós adoraremos, somente a Deus. E é nesse evangelho, meus irmãos, que muitas vezes os nossos irmãos evangélicos nos refutam, dizendo que Jesus é bem claro quando diz somente a Deus nós adoraremos. E eu confirmo, eu concordo. Nós só adoramos a Deus, mas nós veneramos Nossa Senhora. Nós veneramos aos santos pelos exemplos que eles deixaram de fé, pelo testemunho de vida. Nós não adoramos, nós veneramos, nós temos respeito, nós temos lembrança. Quando nós passamos por uma dificuldade, é como quando nós passamos por uma dificuldade e você lembra: poxa, se fulano, se meu pai, por exemplo, minha mãe estivesse aqui, ia ter uma solução para isso, ia me ajudar. Da mesma forma, os santos, Nossa Senhora para a gente tem esse papel de nos ajudar, de interceder pelas nossas necessidades, levando a nossa necessidade, a nossa tribulação, o nosso problema até Deus. Intercedendo por nós. Nós não adoramos, nós prestamos reverência, veneração, nós temos respeito, mas nós adoramos somente a Deus. E somente a Deus nós adoramos. Ele é o nosso único Senhor. E a palavra vai seguir falando: conduziu depois a Jerusalém, colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: ele dará ordem a seus anjos a teu respeito para que te guardem. Meus irmãos, Deus também deu ordem aos anjos para que nos guardem. Mas é como eu disse anteriormente, a nossa parte tem que ser feita. Ah, porque Deus deu ordem aos anjos para que me guarde? Porque eu tenho meu anjo da guarda? Aí eu vou atravessar a rua sem olhar para os lados. Deus vai me guardar. Não façamos isso. Não tentemos a Deus. Tenhamos respeito e consideração pela vontade de Deus na nossa vida. A vida que nós temos é de Deus. Nós somos apenas administradores. E de nossa vida nós vamos prestar contas a Deus. Você tem que administrar sua vida bem. Por isso que se torna pecado toda e qualquer ação nossa que vai prejudicar o nosso corpo, a nossa vida, quando nós não cuidamos bem dela. Por exemplo, o uso de drogas, que vai fazer com que a nossa vida, a nossa saúde se deteriore e nós venhamos a padecer de uma enfermidade. Essa vida não é nossa. Nós somos apenas administradores e dela temos que zelar. Foi isso que Jesus disse ao diabo. No texto vai seguir, quando o diabo disse ainda, e eles, replicando, a palavra que está lá no Antigo Testamento. E eles te tomarão pelas mãos para que não tropeces em nenhuma pedra. Aí Jesus responde dizendo: não tentarás ao Senhor teu Deus. Nós também não podemos tentar a Deus. Nós temos que nos manter de pé, fiéis, para ser para Deus, para ser diante de Deus, melhor dizendo, testemunho, reflexo de Deus na vida dos irmãos. Não podemos tentar a Deus. A Deus não se tenta, vai dizer São Paulo.
São Paulo ou é São Lucas? Eu não me recordo bem agora. Quando vai dizer que o pior pecado, o pecado que não tem perdão, é o pecado contra o Espírito Santo. Se eu não me engano, é Lucas. Na carta aos apóstolos, nos Atos dos Apóstolos. Então, meus irmãos, que nós tenhamos zelo, assim como Jesus tinha, pela palavra de Deus, por permitir que a palavra de Deus se torne vida em nós. Nessa Lécio Divina, que nós possamos permitir que essa palavra se torne vida em nós, para que nossa vida se torne um pouco também dessa palavra. Faz agora esse momento de reflexão, de oração, de meditação. Por qual deserto eu estou passando? Qual deserto que eu estou atravessando? Onde o próprio Cristo tem que ser o meu intercessor. Tem que ser aquele que me sustenta para que eu não caia, para que eu não peque. Em quais momentos eu tenho que permitir que o Espírito Santo me conduza de forma especial? Em quais momentos eu devo clamar ao Espírito Santo que ele me faça atravessar o deserto? Vá comigo, me conduzindo, cuidando de mim. Que na minha vida eu possa sempre estar com o Espírito Santo para que eu atravesse o deserto deste mundo de pé, sem cair, mesmo sendo tentado, mesmo passando pelas provações, mesmo que o pão falte, que nós nos mantenhamos de pé. Mesmo que o pão falte, mesmo que o poder se apresente em nossa frente, que nós possamos nos manter humildes para acreditar que é o próprio Deus que nos direciona e nos encaminha. E lá no último versículo vai dizer: tendo acabado toda a tentação, o diabo deixou até o tempo oportuno. Tenhamos uma certeza, meus irmãos. Se hoje nós estamos sendo tentados, amanhã nós seremos novamente. Depois de amanhã novamente. Semana que vem, mês que vem. A própria palavra vai dizer que essa tentação acabou, que Jesus passou. Mas o diabo deixou para voltar no tempo oportuno. Assim como também acontece com você e comigo. Às vezes nós somos tentados e vencemos a tribulação e nos achamos super-homens. Mas a palavra vai dizer, São Paulo vai dizer, quem está de pé, cuide para não cair. Lá no Eclesiásticos também diz, a cada dia cabe a sua graça e a sua desgraça. Há tempo para tudo. Se hoje nós estamos de pé e não caímos, continuemos orando amanhã, continuemos rezando amanhã, continuemos de pé amanhã, porque amanhã seremos sentados novamente. E será que amanhã teremos força suficiente para nos mantermos de pé? Muito cuidado, meus irmãos. Que o próprio Deus possa nos sustentar, que o próprio Deus possa ser esse arrimo para cada um de nós. Nesse momento, faz a sua oração clamando que Jesus seja o seu arrimo, o seu sustento, o seu apoio. Em todos os tempos, no tempo da tentação, mas no tempo da bonança também. No tempo das dores e no tempo da alegria. No tempo da tentação e no tempo da glória. Que o próprio Cristo possa nos amar, possa nos sustentar. Que o Espírito Santo possa nos conduzir nos desertos que atravessamos. Que o Espírito Santo nos direcione a cada dia, nos fazendo fortes, fiéis, para que a cada dia o amor de Deus nos conduza e nos direcione. Seja nos desertos quais forem, que o próprio Deus nos conduza, nos ame e nos direcione. Amém.